Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor Warlison e hoje eu estou aqui mais um vídeo aí para dar continuidade no nosso estudo sobre geometria analítica. Nas últimas videoaulas nós estávamos aí abordando equações da reta. Bom, hoje nesse vídeo nós vamos aí falar sobre a equação geral da reta. Apenas aí para que você possa recordar, na primeira videoaula sobre reta nós falamos aí sobre a equação fundamental da reta, que era exatamente essa equação aí, y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0, onde o m era o coeficiente angular da reta e x0 e y0 são, respectivamente, a abscissa e a ordenada de um ponto dado da reta. Nós também estudamos aí, nas continuações das videoaulas, a equação reduzida da reta, que era y igual a mx mais q, onde m é o coeficiente angular da reta e q é o coeficiente linear da reta. Apenas aí para recordação, o q, pessoal, ele é a ordenada do ponto onde a reta intercepta o eixo y, ou seja, o eixo das ordenadas. Então, nesse vídeo, meus queridos, nós vamos aqui dar continuidade nesse estudo sobre a reta e nós vamos falar então sobre a equação geral, ok? Então, vamos lá. Novamente, eu já deixei aqui pronto já o esquema para a gente fazer o nosso estudo. Temos aqui uma reta, que novamente chamei ela de reta R, e também temos aqui dois pontos dessa reta, que eu chamei de ponto A e ponto B, cujas coordenadas são xa e ya, xb e yb, dos pontos A e B, ok? Bom, então, como eu disse para vocês, a equação geral é essa forma aqui de escrever aí a equação da reta, que será ax mais by mais c igual a zero. Bom, pessoal, então, para que a gente possa aí obter um método para determinar a equação geral de uma reta, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu já tenho um ponto A e já tenho um ponto B, ok? Eu vou marcar aqui na reta, apenas para fins aí de entendimento, eu vou marcar ele exatamente aqui um ponto P, ok? E esse ponto P terá aí as coordenadas x e y, ok? Ele é um ponto genérico da reta. Bom, observe então que nós temos aqui o ponto A, temos aqui um ponto B e temos aqui o ponto P, que nós acabamos de marcar. Esses três pontos eles estão aí sobre a reta R, ou seja, esses pontos eles estão alinhados ou são colineares. Nesse caso, pessoal, se vocês recordem das aulas anteriores, vocês vão lembrar o seguinte, que três pontos eles estão alinhados ou são colineares quando esse determinante aqui ele é igual a zero, onde a primeira coluna do determinante são aí as abscissas dos pontos dados, tá? A segunda coluna aqui são as ordenadas e por fim nós completamos aqui com uns. E se esse determinante então ele é igual a zero, então os três pontos eles estão alinhados. E se os três pontos estão alinhados, então esse determinante aqui deve ser igual a zero. Que é exatamente essa ideia que nós vamos utilizar aqui. Nós temos aqui o ponto A, o ponto B e o ponto P que estão alinhados. Então, o determinante, que é esse determinante aqui que eu acabei de mostrar para vocês, ele deve ser igual a zero. Então, vamos lá. O determinante, como eu disse para vocês, a primeira coluna aqui são as abscissas, dados, pontos dados. Bom, eu vou começar a colocar aqui a abscissa do ponto P, ok? Então, nós vamos colocar aqui x, a segunda aqui abscissa vai ser o xa e a terceira abscissa vai ser o xb. Agora, a segunda coluna aqui, pessoal, serão aí as ordenadas. Então, nós vamos ter aqui y, tá? Que é a ordenada do ponto P. Temos aqui a ordenada do ponto A e temos aqui a ordenada do ponto B. Então, vamos ter aqui ya e vamos ter aqui também o yb, ok? E por fim nós vamos completar aqui com uns. Então podemos aqui igualar esse determinante igual a zero. Então, meus queridos, é desta forma que nós vamos aí proceder para que a gente possa então determinar a equação geral dessa reta, tá? Bom, então como que serão aí os exercícios? Nos nossos exemplos aí nós teremos aí, vamos obter
né, na verdade, os dois pontos da reta e jogar nesse determinante igualar a zero. Ao resolver esse determinante, observe que nós vamos ter aqui o x e o y, tá? Essas duas variáveis aí, que são exatamente a variável que aparece aqui, ok? Bom, então, para que não fique apenas nessa explicação, pessoal, e para que você possa então compreender o que foi falado aqui, novamente tenho aqui alguns exemplos, tá? E eu já vou deixar aqui esse determinante aqui do lado, tá? Para que a gente possa então utilizá-lo. O primeiro exemplo aí que nós vamos resolver, pessoal, é esse exemplo aí, tá? Eu dei o ponto A e o ponto B da reta, então eu quero aí a sua equação geral. Bom, como eu disse para vocês, tá? Eu vou utilizar esse determinante aqui, tá? Então temos aqui x, depois a abscissa do ponto, a abscissa do segundo ponto, y, ordenada do primeiro ponto, ordenada do segundo ponto. Vou completar com uns e vou igualar isso a zero, ok? Então, vamos fazer isso. Então, eu vou colocar aqui o determinante, como eu disse para vocês, aqui vai ser x. Aqui serão aí as abscissas dos pontos, nesse caso 2 e 1. Então, teria aqui 2 e 1, ok? Agora, tem aqui y, agora 3 e 5. Quero chamar a atenção de vocês, querido, para que vocês observem uma coisa. Como eu coloquei aqui a abscissa do ponto A, aqui eu tenho que colocar a ordenada do ponto A. Eu poderia também ter colocado aqui a abscissa do ponto B. No entanto, aqui eu tenho que colocar a ordenada do ponto B, ok? Então, eu tenho que seguir essa ordem. Por fim, então, eu vou completar aqui com 1 e também com 1 e fazer esse determinante, então, igual a zero. Ok, meus queridos? Agora, vamos aí resolver esse determinante, tá? Bom, como que eu vou fazer para resolver esse determinante, então? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui as duas colunas e vou repetir aqui. Eu estarei aqui utilizando a regra de Sarros para resolvê-los, ok? Então, temos aqui x, y, 1, vou fechar aqui, 2, 3 e 1, 1, 5 e 1. Ou seja, só reescrever o determinante, tá? Então, como eu disse para vocês, eu vou repetir essas duas colunas. Então, temos aqui x e y, 2, 3, 1 e 5. Então, vamos lá. Bom, lembrando aí a todos vocês que quando eu fazer a multiplicação aqui nesse sentido, eu vou trocar o sinal. Quando eu multiplicar aqui nesse sentido, eu vou conservar o sinal. Entendido? Então, vamos lá então. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, isso continua sendo 3. Troca o sinal, menos 3. Agora, 5 vezes 1, 5. 5 vezes x, isso é 5x. Troca o sinal, menos 5x. Ok? Agora, 1 vezes 2, isso é 2. 2 vezes y, isso é 2y. Trocando, então, o sinal, menos 2y. Agora, nós vamos fazer a multiplicação assim. Então, vamos lá. X vezes 3, isso é 3x. 3x vezes 1, isso continua sendo 3x e vou então conservar o sinal. Então, mais 3x. Ok, pessoal? Agora, continuando, vou fazer aqui, ó, y vezes 1, isso é y, vezes 1, novamente, isso continua sendo y. Agora, 1 vezes 2, isso é 2. 2 vezes 5, isso é 10. Então, mais 10. E, portanto, eu posso igualar isso aqui a zero, tá? Bom, eu igualei a zero, como eu disse para vocês, porque aqui no início nós igualamos a zero. Agora, basta apenas, pessoal, a gente resolver, tá? Essa expressão toda que nós temos aí. Podemos fazer isso, inclusive, até direto, ó. Aqui eu tenho menos 5x. Com mais 3x, isso é menos 2x. Então, temos aqui menos 2x. Menos 2y mais o y, isso é igual a menos y. Então, menos y. Ok? Agora, eu tenho aqui menos 3. Menos 3 com mais 10, isso é mais 7. Então, temos mais 7 e isso é igual a zero. Ok? Bom, pessoal, agora observe o seguinte, que nós temos aqui, pessoal, que o número que acompanha o x, ele é negativo. Bom, se você não encontrar
a resposta como sendo essa que nós encontramos, você também pode fazer o seguinte, multiplicar aqui por menos 1, tá? Para que o coeficiente aqui, o número que acompanha o x, ele fique positivo. Então, trocando o sinal aí, nós vamos ter o seguinte, 2x, tá? Trocando o sinal aqui, vamos ter aqui mais y, trocando o sinal menos 7, e isso igual a zero, ok, pessoal? Então, dessa forma, nós acabamos aqui de encontrar a equação geral da reta. Bom, então, como vocês podem ver aí, pessoal, encontrar a equação geral de uma reta não é tão difícil, basta apenas aí utilizar, tá, esse determinante aí, conforme nós vimos aí, tá? Então, lembrando aí, aqui nós colocamos x e y, e aqui vem aí as coordenadas dos pontos, tá? E complete aí a coluna com 1, ok? Então, vamos aqui, pessoal, para mais um exemplo. E o próximo exemplo agora, observe aí que no primeiro nós tínhamos aqui já os pontos dados, tá? Nesse caso aqui agora, ele nos deu o gráfico para que a gente possa então encontrar a equação geral dessa reta. Bom, então, primeiramente, pessoal, nós vamos aí determinar quem que é o ponto A e o ponto B, ok? Aqui eu vou fazer o seguinte, esse ponto aqui onde o gráfico está interceptando aí o eixo X, eu vou chamar ele de ponto A, tá? E esse ponto aqui onde o gráfico está interceptando o eixo Y, eu vou chamar esse ponto de B, ok? Bom, então nós temos o seguinte, que o ponto A, ele terá as coordenadas. Bom, aqui esse ponto, ele tem as coordenadas 4 e 0, ok? Agora, o ponto B, tá? A abscissa dele é igual a 0, tá? E a sua ordenada é igual a 3. Tudo bem? Bom, novamente, pessoal, nós podemos aqui utilizar agora esse determinante aqui para que a gente possa, então, determinar a equação geral da reta. Então, vamos lá. Então, aqui, eu já vou escrever aqui o determinante. Nós temos aqui x. Agora, vamos escrever aqui as abscissas, tá? Então, aqui, 4 e 0. Agora, y, vamos escrever as ordenadas, que é 0 e 3, e aqui nós vamos completar com 1, ok? Bom, então já vamos aqui agora já dobrar as colunas. Então temos aqui x, 4 e 0, y, 0 e 3, tá? E no final nós vamos igualar isso aqui a 0, entendido? Bom, então, novamente, vamos aqui fazer essas multiplicações, tá? Então aqui, ó, 0 vezes 0, isso é 0. 0 vezes 1, isso continua sendo 0, ok? 3 vezes 1, 3. 3 vezes x, isso é 3x. Trocando, então, o sinal, menos 3x, ok? Agora, 1 vezes 4, isso é 4. 4 vezes y, 4y. Trocando o sinal, menos 4y. Entendido? Bom, agora vamos aqui fazer a multiplicação, que é essa aqui. Vamos lá. X vezes 0, isso é 0. Vezes 1 continua sendo 0. Y vezes 1, isso é y. Y vezes 0 continua sendo 0 novamente. 1 vezes 4, isso é 4. 4 vezes 3, isso é 12. Agora nós não vamos trocar então o sinal. Então, mais 12, e isso é igual a 0. Bom, observe, pessoal, que aqui nesse caso nós temos aqui que o coeficiente aqui do x, tá? Ele é negativo. Então eu vou multiplicar aqui por menos 1. Então vai ficar o seguinte, 3x mais 4y menos 12, isso igual a 0, ok? E portanto nós acabamos aí de achar então a equação geral da reta. Bom, então, pessoal, como eu disse para vocês aí, tá? Fazer o cálculo aí da equação geral da reta não é tão difícil, tá? Basta apenas aí utilizar essas ideias que nós vimos aqui, tá? Sempre aí lembrar que os pontos aí, como eles são colineares, então nós podemos aí montar o determinante, tá? Onde a primeira coluna aqui vai ser as abscissas, a primeira aqui é do nosso ponto genérico, tá? Aqui a segunda são as ordenadas, tá? A primeira ordenada aqui é do nosso ponto genérico, completar com 1 e, portanto, igualar isso aí a 0. E dessa forma, então, a gente procede aí, tá? Para, então, determinar a equação geral. Entendido, pessoal?
Bom, pessoal, então espero aí que vocês tenham gostado mais uma vez desta videoaula. Deixo aqui aquele abração a todos, bons estudos e até o próximo vídeo.